Oi, estamos fazendo esse vídeo gravado agora porque nós tivemos uma série de problemas, né, com a internet. Então falhou muito e muitos me pediram para que desse essa informação. Então o que eu quero falar para vocês hoje é a respeito de sentimentos confusos, pensamentos conflitantes e como que a nossa mente funciona fisiologicamente e que ajudas nós temos, tanto com a reflexologia como com os sais minerais, né? Muitas pessoas pensam que isso é apenas uma questão de autodomínio, de força de vontade, e quando está por trás disso na realidade, né, um problema de saúde, um problema de desequilíbrio bioquímico relacionado a sais minerais. Bem, se você não me conhece, o meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta, né, há 25 anos e fundador do IOR, Instituto Osni Lourenço de Reflexologia e Pesquisa. E nesses 25 anos eu venho estudando a reflexologia, né? Então eu comecei aprendendo 56 pontos e hoje são mais de 160 pontos. E maneiras novas de trabalhar, né? Hoje usamos o laser, né, como forma de tratamento também na reflexologia. Um dos maiores avanços que nós tivemos hoje é reflexologia sem dor, mas com uma eficácia muito maior, por incrível que pareça, tá? Porque o estímulo não é só um estímulo bioelétrico, é um estímulo fotoelétrico, né? Então, para isso, pesquisamos muito para chegar onde a gente está, né? E eu quero, nesse vídeo, explicar para vocês a respeito dos sentimentos da nossa mente e como que tudo funciona, tá? Nós sabemos que o nosso sistema nervoso, ele coordena todo o nosso corpo. Existe um mecanismo de manutenção chamado homeostase. E esse mecanismo ele equilibra o pH do nosso sangue, equilibra o pH da água que temos no nosso corpo. Também ele controla as questões hormonais, ele controla as questões de tecidos, aquilo que precisa ser substituído. Tudo isso é controlado por meio dessa homeostase, que também faz parte do nosso sistema nervoso central. E para que haja um bom funcionamento, nosso corpo tem que estar limpo, o nosso pH da água tem que estar equilibrado, nós precisamos ter a quantidade de água certa nos lugares certos, além de precisar de estruturas, né, como proteínas, por exemplo, para fortalecer as nossas células, estruturando assim todo o nosso corpo. E temos células neurológicas, né? São as células cinzentas do nosso sistema nervoso, que são responsáveis pela parte dos pensamentos, das decisões, dos sentimentos. Então, elas também precisam estar bem equilibradas. É isso que nós vamos considerar, né? O que acontece quando esse equilíbrio, né, não está sendo feito. Então vamos falar primeiramente a respeito da questão da água, né? A água do nosso corpo, nós temos aproximadamente 70% do nosso peso em água. E essa água, ela hidrata todo o nosso corpo e mantém as estruturas vivas. Além disso, a água é um excelente condutor elétrico também, o que possibilita as reações bioelétricas do nosso corpo. Se essa água ela não está equilibrada, ela vai produzir uma série de efeitos e reações. O que estamos mais acostumados a ver são os inchaços, aquilo que nós chamamos de retenção de líquidos. Um dos órgãos responsáveis por controlar essa retenção de líquidos são os rins. E os rins, ele tem essa condição de filtragem dessa água e eliminação, né, do excesso de ácidos e de outras impurezas via urina. Porém, essa água também ela tem que ser controlada aonde ela está, porque o rim só controla a água que passa por ela via corrente sanguínea. Existe um sal mineral que controla esse fluxo de água para que penetre também na corrente sanguínea. Quando isso não acontece, ele acaba então provocando certas retenções de líquidos em certos lugares. Quando isso acontece, né, nas sinapses nervosas, que é justamente na união dos neurônios, né, eles não são coladinhos, eles parecem as mãos, né, com os dedos, e no meio deles, né, bem no meio deles, tem
um espaço chamado sinapses. E neurotransmissores saem desse neurônio e vêm para esse neurônio, né, para esse dendrito. E aí eles vão sendo distribuídos assim as informações. Agora, quando há uma quantidade de água ali que não deveria estar, né, algumas moléculas que não deviam estar ali de água, então ela pode interferir na ação desses neurotransmissores. E o que acontece? Então ela vai dar uma série de sinais, como por exemplo, sonolência, né? Então, sonolência durante o dia e insônia durante a noite. Então, essa é uma das características, né, que chama a atenção desse sal mineral. Tá? Porém, isso é parte física. Nem todo mundo que sofre os efeitos físicos acabam também sofrendo os efeitos que são mentais. Então, aí já estamos falando agora de pensamentos, já estamos falando agora de sentimentos. Né? E Schussler, ele estudou a respeito desses sentimentos e ele estudou a respeito de tudo o que estava acontecendo em relação a isso. E o estudo, né, esse estudo que Schussler fez, né, nos anos de 1800, para ver se funciona hoje. E, para surpresa, né, eles funcionam perfeitamente. São conhecimentos adquiridos, né, por uma longa experiência, né, em um tempo em que a fisiologia não era plenamente conhecida, mas o que se conhecia já era o suficiente para ter os resultados que nós estamos falando, que nós temos esses resultados. Então, o que eu quero chamar a atenção, né, é exatamente isso. O excesso dessa água, dessas moléculas de água nas sinapses nervosas, tá, acaba realmente provocando algumas confusões e alguns sentimentos conflitantes, né? A minha própria experiência clínica me ajudou também a ajudar pessoas, né, que estavam com problemas em relação a sentimentos. Sim, de repente uma pessoa pega e se apaixona cegamente por outro, do nada, né? E essa paixão parece que é uma coisa muito forte, é uma coisa muito eterna, né? Aquele amor que jamais vai acabar. Na realidade, isso não é amor, isso são ímpetos apaixonados. Isso são formas que a pessoa sente de repente. Isso vem do nada, aparentemente, né? A pessoa sempre conviveu com outras pessoas e de repente, né, vem esse sentimento. Né? Do nada ele aparece assim. Então, quando isso acontece, uma das grandes causas é a falta, né, do cloreto de sódio no nosso corpo. Porque o cloreto de sódio equilibra toda a água que nós temos no organismo. Ele tira de onde tem muito, leva para onde tem pouco, né, ajuda na filtragem dessa água. E também ajuda nós a termos sede, né, para trocar essa água constantemente. Porém, a ausência dele vai fazer com que a água, né, a ausência não total, lógico, né, mas a diminuição dele vai fazer com que a água vai se alocando em certos lugares do nosso corpo. E quando isso acontece no cérebro, aquela transmissão neurológica, né, ela é alterada. E aí surgem esses ímpetos apaixonados. Né? E é uma coisa interessante, né, que enquanto a pessoa está nesse processo, ela não consegue enxergar, né, o que os outros estão vendo. De repente, aquela pessoa não é adequada, a situação que ela está é totalmente inadequada, né? Ela pode vir de uma família segura, uma família feliz, e de repente acontece isso. No primeiro momento, nós pensamos que é uma tentação, alguns levam para o lado apenas religioso, né? E que é um laço, é um tropeço, que vai cair agora, vai cometer um erro, um pecado, como que pode passar esses desejos na cabeça e acaba se autoflagelando por causa disso. Quando na realidade é apenas e simplesmente a falta do cloreto de sódio, ou como nós chamamos, natrium muriático. Esse natrium muriático, nesse nome, eles são encontrados em farmácias de homeopatia. Né? E Schussler, nas pesquisas que ele fez, ele viu que realmente isso acontecia. E eu também pude pesquisar e comprovar, né, que isso realmente acontece. Então, eu só estou explicando isso para você, né, porque eu sou terapeuta, eu trabalho com isso. Né, e os terapeutas, as pessoas que são mais especialistas,
que conhece os sais de Schussler é que tem condições de avaliar se realmente esse é o seu problema, né? Não estamos dizendo com isso que todos os amores, todas as paixões são devido à falta de cloreto de sódio. Não. Estamos falando de ímpetos apaixonados, aquelas coisas que dá de repente não se sabe de onde. E que quando acaba, a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, como eu consegui sentir alguma coisa por aquela pessoa, né? E aí vem os arrependimentos e até repulsa, né? Mas é por causa de um problema bioquímico, né? Então, vejam só, sentimentos alterados por uma disfunção química. É interessante isso, né? Mas todos os sentimentos estão assim? Não, estou falando de um sentimento específico. Eu estou falando daqueles que a gente não consegue entender e por que eles acontecem. Que são os ímpetos apaixonados. Então, e como que nós tomamos isso? Bem, vamos assistir os outros vídeos, né? E nós iremos ver como nós vamos tomar direitinho esses sais minerais de Schussler.